Então, vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica, ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim... E ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso, tipo assim, olhar pra alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém tá chorando, ela faz a carinha de empatia, de um cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para afirmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sim, eu vi. Né? Então ali tá bem explicado isso. Então essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi... tem aquele do Macaulay Culkin, não tem? Do Anjo Mal? É isso? Exatamente, tem também. Ele é uma criança psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata animais. O Dexter, aquele seriado Dexter, o pai chega pra ele e fala, por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega... Foi você, né, Dexter? Não foi. Não, por fim ele falou, foi você. Aí ele fala assim, não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí eu falei, mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela fala do prazer. Depois ele aprende a mentir. Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa predisposição, ela fala disso com muita naturalidade. Na verdade, ali até os 8 anos que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado. Exatamente. Então aí dessa fase ele entende que é errado, então eu não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas daquele vai deixar de fazer. Manipular para poder fazer escondido. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então, o que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia leve, moderado, grave. No grave, não tem o que se faça. Então, deixa eu completar a pergunta dele, então. Inclusive, o pessoal não entendeu o áudio, porque saiu meio baixo na TV. Então, o pessoal não conseguiu entender. Já vamos reforçar a pergunta que ele fez sobre como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se bem criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos. Ou se isso vai sempre se sobrepor. Exato. Então, eu queria então completar a pergunta dele, porque você falou que tem-se por convenção dizer isso só depois dos 18 anos. Seria melhor, no teu entender, que pudesse fazer esse diagnóstico antes? Ou... porque assim, qual é o motivo para que isso não se faça antes? E se você acredita que seria melhor? O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade. Né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. E nos homens lá pelos 50, de novo. Eu acho que em volume, 50. Lá pelos 50, por aí. Uma recaída, exatamente. Então, eu acho assim, que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros, o que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata, ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe
o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado.